Voltando à nossa aula da unidade 2 da disciplina de Homem e Sociedade, vejamos a resposta para a interatividade que havia sido deixada. Qual é o mais importante sistema de regras e normas que possibilitou o surgimento da cultura? A alternativa B é o sistema de sinais vocais, que se constitui a linguagem, entendida aqui como o conjunto de palavras de uma língua ou de todas as línguas. Então, a cultura, ela envolve-se diretamente com a questão da linguagem, da forma com que uma sociedade utiliza a sua língua e utiliza de linguagens para transmitir a sua cultura, para fazer valer a sua cultura. Então, a cultura está relacionada com os sinais vocais e os sinais vocais está relacionado, obviamente, com a questão da linguagem e o surgimento da cultura com a linguagem. Só que toda vez que a sociedade ela se moderniza, ela se modifica, há uma mudança de regras e uma mudança de valores. E o conjunto de valores e regras de uma cultura está em constante transformação. Não é possível manter indefinidamente o mesmo conjunto de valores e regras, porque tudo em uma cultura se transforma com o tempo. E a partir do momento que você está mais próximo do mundo contemporâneo, nós vemos algumas atitudes que são completamente diferentes daquelas atitudes que eram tomadas na antiguidade ou há alguns anos para atrás. Então, a cultura, ela está em constante transformação, da mesma forma que as sociedades, elas se transformam. E vamos dizer assim, que essa transformação, ela é tanto para o melhor quanto para o pior, né? Depende do ponto de vista em que você está analisando, né? Do ponto de vista de uma pessoa que hoje, né, na atualidade, tem aí já os seus 60, 70 anos, talvez o que as crianças da atualidade, o tipo de brincadeira que as crianças da atualidade façam, pode ser vista do ponto de vista de uma piora na questão cultural do desenvolvimento humano. Ou pode ser vista como um progressista, né? Você tem uma pessoa que é um pouco mais progressista, um pouco mais desenvolvimentista, um pouco mais contemporâneo, ele acha que não, que o convívio social das crianças da atualidade, né, do ponto de vista da tecnologia, seja extremamente rigoroso, seja extremamente forte e extremamente positivo para o desenvolvimento desse ser humano lá para frente. Então, dependendo do ponto de vista, nós podemos então colocar que o desenvolvimento da cultura e o aprimoramento da cultura e a evolução da cultura no ambiente local e no ambiente contemporâneo, seja para melhor ou seja para pior, depende do ponto de vista que se coloca. E você pode estar se perguntando, então, né, os hábitos e uso da tecnologia podem mudar valores familiares, né, como eu havia colocado no caso das crianças? Sim, e isso é muito claro, né, na nossa própria cultura e na atualidade. Então veja aqui um exemplo, os membros de uma família tendem a empregar cada vez mais tempo interagindo com aparelhos eletrônicos do que com os próprios familiares. Por conta da importância dada à tecnologia, o ritmo das relações familiares face a face perdeu espaço na vida das pessoas. Então, por exemplo, o uso de computadores, né? A mídia, né? A televisão, estou falando de tecnologia, então vamos falar de computador, vamos falar de televisão também. Se você pegar há 30 anos atrás, aproximadamente, né? 30, 35 anos atrás, aproximadamente, em cada casa existia um único aparelho de televisão, ou no máximo 2 aparelhos de televisão. Hoje, na contemporaneidade, praticamente em algumas casas mais modernas, cada cômodo tem o seu aparelho de televisão. E isso faz com que as pessoas vivam cada vez mais em isolamento e deixam a questão da fala e da conversa e do debate um pouco mais de lado em prol do uso da tecnologia. Né? Nós mesmos, né, na atualidade, quero falar com um amigo. Eu não vou mais pegar o telefone para falar com esse meu amigo. Vou mandar uma mensagem por internet, vou mandar uma mensagem por SMS, ou vou utilizar qualquer outro instrumento de comunicação
que não é uma fala verbal, né? E aí, o que isso acontece? A tecnologia está envolvendo, obviamente, o seio familiar e o seio do convívio social. E uma transformação de valores leva, obviamente, a outra transformação de valores, porque a cultura ela funciona em conjunto. Segundo o professor Laraia, as mudanças podem resultar de dois fatores principais. Fatores que são chamados de internos ou fatores chamados de externos. E as transformações são geradas a partir da vida coletiva de um povo que se transforma dinamicamente com o tempo. E o choque de gerações é um bom exemplo para perceber esse fenômeno, mas muitas vezes são transformações mais lentas para serem notadas e que podem ser aceleradas com eventos históricos, como uma grande descoberta tecnológica ou mesmo uma guerra. Então, o choque de gerações, né? A geração mais moderna sempre acha que é mais sábia do que a geração anterior. Então, você tem um choque de cultura em termos de geração, em termos de aprendizado, em termos de história. E algumas mudanças externas são mais repentinas e normalmente resultam de um contato com uma cultura alheia, né? E aí a introjeção de uma cultura alheia faz com que essa cultura interna ela seja modificada. Dizer que é um caso exemplar, né? Por exemplo, a Europa, né, que coloniza a África, a Europa que coloniza outros ambientes, é um caso exemplar de mudança cultural, né? Por hoje há um intenso contato entre culturas do mundo todo. Então, esse processo de aculturamento, né, da Europa, que vai para a África, colonizar a África, você tem um processo de aculturação e agora com a globalização da economia e a globalização das sociedades, essa questão da penetração de diferentes culturas em outras já é uma questão extremamente presente. Já no caso dos povos nativos das Américas, os chamados indígenas, as transformações decorrentes do contato com cultura alheia foi algo extremamente inegável, né? A mudança da cultura indígena por outras culturas que foram ali inseridas, né? Fora do ambiente da globalização e anterior a esse, obviamente. E atualmente não é tão nítida essa influência, pois quase não existem mais povos isolados e as culturas passaram a ter cada vez mais valores que são mundiais. Era justamente o que eu falava sobre o advento da globalização da economia. Quando eu tenho mais povos juntos e quando a comunicação entre esses povos ela é mais presente, o processo cultural também ele passa por uma transformação cada vez mais rápida. Portanto, as influências que resultam de fatores externos continuam a acontecer com frequência em nosso mundo cada vez mais globalizado. A diferença é que, atualmente, há uma confusão sobre as fronteiras, né? Tem fronteira geográfica, tem fronteira histórica, tem fronteira espacial. Alguns estudiosos sobre o assunto dizem que nós estamos vivendo um processo de desterritorialização. O que é que significa isso? Não existem mais fronteiras geográficas entre os povos. As fronteiras elas são dadas somente por uma demarcação de um povo num mapa específico. Fora isso, não existe mais fronteiras, aquela que divide uma sociedade de outra. Por tanta influência de empresas multinacionais, por tanta influência de outros processos culturais, de trabalho, de educação, de informação e da mídia, todos os povos praticamente têm acesso às informações de outra coletividade. E aí, então, essa questão da fronteira, ela vem também a ser discutida pelos antropólogos na atualidade. E a palavra tradição, que é bem enraizada, né, dentro da antropologia, a palavra tradição, ela deriva do latim traditio, que significa transmissão, algo que é transmitido do passado ao presente. Por isso, chamamos de tradição cultural, um conjunto de valores e práticas que se mantém e atravessa muitas gerações. E aqui nós temos, então, aquela questão mais enraizada dessa tradição cultural. Afinal de contas, nossa vida cotidiana se faz ainda no convívio com o nosso povo e com o nosso lugar.
Apesar de nós estarmos inseridos num processo globalizante, apesar de estarmos inseridos na globalização da economia, de novas fronteiras geográficas ou espaciais, dado pelo uso disseminado da internet e dos meios de comunicação, nós ainda estamos enraizados com questões regionais ou com questões locais. Daí então que nós falamos, nosso povo, nosso lugar, nossa maneira, nossa forma de fazer. E tentar compreender outra cultura é um exercício muito parecido com lhe tentar compreender o outro, ou seja, alguém que pensa bem diferente de você. Então veja aqui que dentro de um ambiente social, o indivíduo isolado, ele tem que entender como que é o comportamento do outro indivíduo isolado. Quando eu estou numa sociedade, numa cultura, eu tenho que entender também como que é o desenvolvimento da outra sociedade, como é que se dá o desenvolvimento da outra cultura. E aí, então, isso também remete a uma questão de aprendizado. E aprender com o relativismo cultural, a possibilidade de se colocar no lugar do outro, é ampliar as possibilidades de soluções criativas. Ou seja, a partir do momento que eu entendo mais do outro, a partir do momento que eu entendo mais de uma outra cultura, de um outro coletivo, eu me entendo melhor e consigo talvez melhorar as formas de resolver o meu problema. Não só o meu problema individual, mas os problemas que existem dentro de um seio social. E existe uma tendência no senso comum a classificar as diferenças culturais em graus evolutivos. O povo atrasado, o povo adiantado, né? São os ditos populares que se colocam aí em termos de senso comum. Ou seja, quando eu digo que um povo é atrasado, eu estou comparando alguma coisa. Quando eu digo que um povo é adiantado, eu também estou passando para um aspecto comparativo. E eu só posso comparar se eu conheço as duas coisas que eu vou efetivamente fazer essa comparação para depois poder dar a tipologia. E mais dificilmente nos questionamentos sobre o que estamos considerando para julgar alguém dessa forma. Dificilmente se há o questionamento, mas a comparação dada pelo senso comum e a tipologia. E a antropologia entra nesse debate na segunda geração de pesquisadores, que ao conhecer mais profundamente a diversidade cultural, por meio da pesquisa de campo, apontou a impossibilidade de tais julgamentos. E que tais pesquisadores agora da segunda geração são: a chamada primeira geração de antropólogo inclui os pesquisadores do século XIX, que jamais saíram da Europa para conhecer os povos sobre os quais teorizavam. Então, para eles, tudo que era mais importante era o europeu, porque eles não conheciam outros povos ou outra cultura. A segunda geração chega, obviamente, logo depois, a partir dos primeiros anos do século XX, e praticava a pesquisa de campo, a vivência, a convivência, o compreender pela vivência. E os principais conceitos que essa segunda geração traz: etnocentrismo, relativismo, diversidade cultural, alteridade, cultura evoluída versus cultura primitiva, endoculturação, aculturação, são os conceitos trazidos por essa segunda geração. E aqui vem então a questão do etnocentrismo ou relativismo cultural, onde são abordadas a rejeição do diferente, representada pelo etnocentrismo, e a aceitação do diferente, representada pelo relativismo. Então essa segunda geração ela chega mais próximo de outra cultura para saber como que essa cultura ela se desenvolve e ela vive, para poder comparar então com a sua e saber se é melhor ou não. E o teórico que criou o conceito de relativismo cultural foi Franz Boas, nascido na Alemanha. E ele migrou para os Estados Unidos e ensinou na Universidade de Colômbia. Teve um contato com os esquimós que mudou a sua vida e a história da antropologia. E aí a antropologia nega a existência de culturas em estágio de evolução ou primitivismo e desenvolveu o relativismo cultural para refletir sobre as diferenças entre as muitas culturas humanas. E para compreender o conceito de etnocentrismo, veja aqui que etno vem da palavra etnia, que significa um povo que compartilha a mesma base cultural,
a língua, as tradições, a religião e a outra parte da palavra, centrismo, significa colocar no centro. Então, a questão da etnia é colocada no centro da discussão de um valor e de uma cultura. E o etnocentrismo se torna radical, que uma etnia deseja exterminar a outra, simplesmente por não tolerar os seus costumes e a sua forma de encarar o mundo. E aí você tem, então, a questão das guerras étnicas, né? Um povo tentando acabar com o outro por uma questão interna à sua natureza. E nesse ponto de vista surge, então, o imperialismo cultural vivenciado pela indústria cultural, trazido pela TV, pelos jornais, pelas revistas e pela forma da comunicação que nós temos acesso a outras informações de outras culturas. Passo aqui a mais uma interatividade. Supervalorização da própria cultura em detrimento das demais. Todos os indivíduos são portadores desse sentimento e a tendência na avaliação cultural é julgar as culturas segundo os moldes de sua própria. Isso é denominado de A. Processo de endoculturação, B. Processo de inteligência, C. Características hereditárias, D. Etnocentrismo e consciência coletiva. Daqui a pouco volto.